Olá, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos pensarmos em algumas coisas concernente ao reino de Deus. Né? Eu e a minha amiguinha hoje aqui, Beth Pimentinha. Vou dar aqui um oi para vocês. Ó. Cada vídeo vocês vão ver que eu vou colocar aqui um personagem diferente daqueles desenhos que eu até hoje gosto de assistir. E dentre eles, Charlie Brown, Snoopy, um dos meus desenhos preferidos. Aí você já pode estar dizendo, o cara é velho. Bem, isso não significa dizer que as coisas antigas são ruins, né? Mas vamos ao que nos interessa. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e nós estamos vendo aí a guerra política. Nós vemos aí os que são de direita e os que são de esquerda se digladiando. Muita gente nesse meio termo aí confusa, não sabe o certo e o errado. E eu gostaria aqui de deixar uma palavra para você que está confuso a respeito de quem você vai votar para presidente do nosso país. Primeiro que a gente tem que ter um equilíbrio, né, muito grande e ter uma autopercepção. Porque muitas vezes nós não nos percebemos, né? Eu lembro que quando eu iria falar, eu tinha um toque, né? De estar sempre colocando a mão no nariz. E aí as pessoas me falavam, mas eu não acreditava nisso. Eu falava que era brincadeira deles. Até que um dia eu comecei a me olhar no espelho e via que toda vez que eu falava e ficava nervoso, eu tocava no nariz. Mas eu tive que me auto-perceber para me libertar daquilo, né? E bem assim, são as outras coisas mais importantes da vida. Às vezes nós somos um fanático, né? E não queremos aceitar que a nossa forma de pensar e de agir é parte do fanatismo, né? O fanatismo deixa a gente cego, né? A gente não consegue enxergar e discernir o certo e o errado. Quando o fanático, ele sempre dá um jeito de minimizar a situação do seu ídolo, etc, etc, etc. Se uma mãe ela quer o bem do filho, o pai quer o bem do filho, ele tem que discernir o certo do errado. Ele tem que saber amar o filho, mas corrigir o filho, conhecer os erros do filho. Então nós temos que se perceber, se auto-perceber. E a Bíblia ensina isso, né? O Santo Livro de Deus nos ensina a examinar-nos a nós mesmos. Então faça uma autoanálise, né? Uma segunda coisa que eu tenho para falar para você, que está confuso, um conselho bíblico. Salmo 119, o salmista diz, eu sempre ouvi os mais velhos, por isso me tornei mais sábio do que eles. Então, eu sempre amei observar os mais velhos e ouvir os conselhos dos mais velhos, dos sábios, né? Então hoje eu vejo assim que se o meu candidato ele é apoiado pelas facções criminosas, alguma coisa está errada nele. Porque o tipo de pessoa que apoia ele é o que vai de alguma forma demonstrar o tipo de pensamento dele, a proposta dele, política, etc. Temos um candidato aí que os artistas globais defendem ele com unhas e dentes. E a argumentação é porque não gostam do presidente atual. Eu jamais colocaria uma pessoa, um criminoso, certo, no lugar de alguém que só porque eu não gosto. Aí eu vou usar um criminoso para de repente tirar aquela pessoa que eu discordo da presidência e tudo mais. E aqui agora Então a gente tem que entender que a gente não pode tentar consertar as coisas usando a forma errada. Então eu observo que as pessoas erradas, facções criminosas, artistas globais, entendeu? Todos aqueles que amam a ideologia de gênero apoiam esse bendito candidato.
Só que o fanatismo coloca sempre uma desculpa, né? Na nossa mente, no nosso coração. Não, porque isso, porque aquilo. Então eu consigo medir mais ou menos quem são aquelas pessoas pelo tipo de amizade delas. Porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, que o inimigo dos sábios se torna mais sábio, mas aquele que tem um amigo tolo entra em muitas confusões. Então significa dizer que através das amizades você sabe de fato quem é, como é o caráter daquela pessoa. Então eu vejo que o atual presidente ele é apoiado por diversos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, famílias cristãs, padres de caráter, de família, católicos que também são cristãos, e, enfim, há uma discrepância muito grande entre esses dois. Sem contar que um ficou no poder há 13 anos e nos afundou de uma maneira terrível, né? O atual também tem as suas debilidades, os seus defeitos como ser humano, mas que pode melhorar, né? Pegou um Brasil arrebentado por um partido político terrível e até aqui ele tem conseguido, juntamente com sua equipe, direcionar bem as coisas, ao meu ver. Pegou um país também que, além de 13 anos arrebentado, ainda conseguiu, em meio a uma pandemia, sobressair-se muito bem, né? E após a pandemia está aí o auxílio, né? E outras coisas mais que ele vem fazendo. Então, por último, o meu conselho para você que está em dúvida, se de fato você ama a Cristo, a família, se você quer uma sociedade justa, você deve atentar para aquele que teme ao Senhor, né? Para aquele que respeita a Deus, para aquele que ama os princípios da palavra de Deus, né? Mas ele não é crente, ou deixa de ser. Mas nunca tivemos uma liderança que exaltou tanto a palavra de Deus, que tem defendido tanto os princípios os quais os crentes em Jesus Cristo tanto defendem. Então, queridos irmãos, que Deus em Cristo possa lhe abençoar, que Deus em Cristo possa, através desse humilde conselho, abrir a sua mente. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e pense, antes de tudo, não no seu bem próprio, mas no bem de todos. Até porque se esse país afundar, você está nele, você afunda junto também. Nós não podemos entregar esse país para um satanista. Não podemos. Deus abençoe.